falando desse assunto, mas agora um tema de extrema importância também, Josias, que é a nossa manchete desde o início da manhã, que é a situação no Líbano. A gente tem aí a manchete principal neste momento, com alta da violência. Quase 3.000 brasileiros já pediram ajuda ao governo brasileiro para deixar o Líbano. A gente tem as informações de que Israel começou uma operação por terra no Líbano nesta madrugada. As Forças Armadas de Israel informaram que estão em combates intensos com o Hezbollah no sul do Líbano, e as incursões terrestres começaram depois de 2 semanas e uma série de bombardeios contra a estrutura do grupo extremista. E foi num comunicado que Israel diz que os alvos estão em vilarejos próximos à fronteira entre os dois países. A Força Interina das Nações Unidas no Líbano afirmou que as invasões terrestres iniciadas por Israel violam a integridade territorial e a soberania do país. Jamil Chad já está conosco aqui ao vivo para conversar a respeito dessa nova situação que a gente está acompanhando lá no Líbano, quer dizer, a chegada das forças terrestres no Líbano mostra aí que a coisa piorou muito, né, Jamil? Como é que está a situação neste momento? Bom dia para você. Fabíola, bom dia, Josias, bom dia a todos. Olha, fica cada vez mais claro que aquela ideia de que existe um risco de uma guerra regional, vamos virar a página, não há um risco de uma guerra regional, ela está acontecendo. E não só, Fabíola, por conta dessas incursões que são pontuais, mas são reais, mas principalmente por conta de tudo o que isso significa. Para vocês terem uma ideia, aqui hoje pela manhã nos Estados Unidos, o governo americano já anunciou oficialmente que acredita que o Irã está preparando uma resposta iminente a Israel. Israel, claro, depois da morte do líder do Hezbollah, depois da morte do líder do Hamas, depois de um ano, basicamente, de guerra em Gaza, e que o Irã estaria preparando essa resposta iminente. Não há mais como falar do risco de uma guerra regional. Ela é já regional, ela envolve diversos países. E aí, como você colocou, a situação no Líbano é crítica. É crítica porque não estamos apenas falando mais de uma situação de Gaza específica, dentro de uma fronteira muito limitada, na qual no caso, os palestinos sequer podem sair de Gaza. Não, agora nós estamos falando de um país que, obviamente, no caso do Líbano, tem uma população importante e que começa já a se mover. Para você ter uma ideia, Fabiola, nos últimos anos, e aí últimos anos eu digo, nos últimos 10 anos, o Líbano foi o destino de milhares, na verdade mais de 1 milhão de sírios. Sírios que deixavam a guerra, claro, no seu país de origem, cruzavam a fronteira e foram para o Líbano. O que tem acontecido desde a semana passada? Esses refugiados sírios que estavam no Líbano estão outra vez fugindo de uma guerra, desta vez no Líbano, e voltando para a Síria. Eles vão de guerra em guerra. E essa situação que, obviamente, deixa muita gente aqui na ONU extremamente preocupada. Uma ONU que vocês todos acompanharam na semana passada, a Assembleia Geral aqui no prédio da ONU, uma Assembleia Geral esvaziada, não por conta da ausência dos líderes, mas por conta da ausência de um convidado, a paz. Essa, aparentemente, não recebeu o convite para nenhuma das reuniões. Nós estamos vendo o que acontece no Líbano, e aí, especificamente no caso dos brasileiros, uma situação bastante preocupante. Só para lembrar, são cerca de 20 mil brasileiros que moram no Líbano, e, claro, o governo vem preparando o que pode ser uma operação de resgate nos próximos dias. O governo, desde a semana passada, lançou uma consulta no Líbano. Quantos brasileiros, ou quem gostaria, ou quem precisa de ajuda para deixar o Líbano? O governo, que desde agosto tem dito aos brasileiros no Líbano, saiam como puder, por conta própria, mas saiam do Líbano. Isso era um alerta desde agosto lançado pelo governo brasileiro. E agora essa consulta é parcial, obviamente, ela não está completa, mas as informações que eu tenho é que essa consulta já gerou cerca de 3.000 pessoas, 3.000 brasileiros no Líbano, que demonstraram interesse em serem resgatados ou deixar o país. Claro, o que o governo está dizendo, olha, quem puder, faça isso por conta própria. O aeroporto de Beirute ainda está aberto
ainda que as companhias aéreas comecem a cancelar os voos. Por exemplo, hoje a KLM passou a cancelar o seu voo entre Beirute e Amsterdã. Então é uma situação extremamente complicada. Se na Palestina e Israel, Fabiola, nós falamos tanto do resgate dos brasileiros, se esse número for confirmado, seria uma operação de resgate 2 vezes maior do que aquela operação que a FAB fez tanto em Israel como na Palestina. E isso é muito interessante a gente olhar a reportagem neste momento do Jamil Chad, que está como manchete principal, a reportagem assinada pelo Jamil e pela Lorena Barros, ela aqui, Jamil Chad também em Nova York, e falando justamente sobre essa dificuldade. Queria que você falasse isso para a gente, Jamil. Esse número de 3 mil não é um número ainda que o governo brasileiro está divulgando oficialmente. Isso daí você conseguiu esse número, na verdade, com as suas fontes, né? Um levantamento preliminar, que é o que você conta com fontes do Itamaraty. No entanto, os pedidos continuam sendo feitos. Só que a gente está falando de 3 mil pessoas. É muita gente. Você até fala aqui na reportagem que esse número ele se equipara a um resgate que o Brasil fez em 2006, que foi a última incursão terrestre de Israel ao Líbano. Naquela época foram 3 mil pessoas que precisaram da ajuda do Brasil para deixar o local, não é isso, Jamil? Exato, Fabiola. E naquele resgate eu estive presente. Agora, aquele resgate foi muito mais, entre aspas, simples. Por que simples? Porque havia a possibilidade de passar pela Síria, a Síria não estava em guerra, e esses brasileiros saíram do Líbano, me lembro muito bem dessas viagens, eu fiz algumas delas, saíram do Líbano, passaram pela Síria e chegaram até um aeroporto no sudeste, no sudeste da Turquia. E ali a FAB ia buscá-los e basicamente tirava da região, ou seja, eles saíam de ônibus, os comboios saindo do Líbano, passavam pela Síria e chegavam até o sul da Turquia, e dali a FAB retirava os brasileiros. Agora, esse caminho não existe, né? A Síria, desde 2006, que foi essa operação, ela viveu uma situação absolutamente dramática e, obviamente, é muito complicado. O que aconteceu aqui em Nova York no fim de semana? O chanceler Mauro Vieira esteve com o chanceler sírio justamente para negociar o caminho desses comboios. Existem 2 opções. Uma opção é que esse comboio saia do Líbano, no caso de Beirute ou em outras regiões, e passe a fronteira até Damasco. E a FAB, então, iria buscar esses brasileiros em Damasco. Mas olha só o que aconteceu nessa noite. Israel atacou também Damasco. Ou seja, não é uma situação simples. Como eu falei há pouco, os sírios também estão voltando do Líbano para a Síria. Então, essa fronteira também é extremamente complicada. Essa é uma das possibilidades de uma rota. A segunda rota seria viajar ao norte do Líbano e até a cidade de Latáquia, na Síria. Essa é uma cidade que fica no Mediterrâneo, poderia ser utilizada, inclusive, barcos, enfim, é um porto. O problema ali, Fabiola, é outro. O problema é que é uma cidade controlada pelos russos. É a maior base russa no Oriente Médio. E aí, o combinado não teria que ser só exatamente com os sírios, também com os russos, para permitir que essa base possa ser utilizada. Ou seja, não há alternativa fácil nesse caso, e claro, por isso toda a preocupação. Para vocês terem uma ideia, eu tenho conversado com os europeus muito sobre esse assunto, também com os americanos. Os americanos e europeus romperam com Bashar al-Assad, né, o ditador sírio, então não tem nenhum tipo de contato, não tem embaixada em Damasco, muitos desses países não têm embaixada, então fica muito complicado conversar com os sírios. Qual é a opção dos ocidentais, diria, dos europeus, dos americanos? É transportar os seus nacionais, os franceses, os ingleses, os americanos que estão no Líbano, por barco até o Chipre. Chipre, que faz parte da União Europeia, fica a mais ou menos 250 quilômetros da costa do Líbano. Seria transportar esses europeus, americanos, australianos, até o Chipre, usar o Chipre como uma base e aí sim retirar esses ocidentais a partir do Chipre. Enfim, é uma situação extremamente complicada e por isso que eu insisto, não dá mais para a gente ficar com a narrativa de que existe o risco de uma guerra regional. Ela já é uma realidade. E só para completar, Fabiola, tem algo muito interessante eu digo,
politicamente interessante. O governo americano vem já dizendo isso há muitos meses. Olha, não queremos uma escalada, estamos alertando aqui as partes para que não haja uma escalada. O que os árabes me contam, o que os diplomatas me contam, até com uma certa ironia, mas também com muita irritação, é que essa mensagem parece que só serve para os árabes, porque para Israel essa contenção, essa moderação, aparentemente, ela não serve, porque, claro, o governo israelense não faz uma operação como a que fez nessa noite no Líbano, não faz um ataque a uma periferia de Beirute e mata o líder do Hezbollah, sem pelo menos avisar o seu grande aliado americano. Aliás, a gente tem a fala do Mauro, inclusive estava falando aí sobre como resgatar os brasileiros. Ele disse, o Mauro Vieira, né, o ministro disse que o primeiro voo deve sair no final de semana. Vamos ouvir o que ele disse. E já estamos com uma lista que estamos preparando e faremos em breve um primeiro voo para repatriar. E essa operação está sendo realizada em conjunto pelo Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa, com a participação, obviamente, da Força Aérea Brasileira. E estamos, então, esperando para os próximos dias, acredito que até o final de semana já tenhamos o primeiro voo realizado. Quantos brasileiros manifestaram interesse de voltar? Não tenho o número completo. Neste primeiro voo serão cerca de 230 a 240 no máximo, é a capacidade do avião, mas haverá outros na medida da necessidade. Ele fala aí, mas não tem todos os detalhes das rotas, como você disse, né, Jamil? Esse é o ponto neste momento. Porque, claro, a pergunta é como você faz uma operação para 2, 3 mil pessoas, mesmo que o número não chegue a 3 mil. Por exemplo, Fabiola, se até a semana que vem, como ele falou, o primeiro voo são 200, o que fazem os outros 2.800? Eu, sinceramente, se eu tenho uma família e tenho a possibilidade de sair por conta, eu vou sair por conta, não vou ficar esperando o governo oferecer, claro, isso se eu tiver os meios, se essa situação for possível. Então, claro, esse número pode oscilar. Ele pode ser que, no momento que o governo comece essa operação, dos 3 mil que demonstraram interesse, sobrem só 2 mil, né, no Líbano, porque os outros já tomaram um outro caminho, uma outra rota. Existem casos, por exemplo, de, não especificamente dessa nacionalidade que eu vou dizer, mas tem brasileiros que também são canadenses, que também são libaneses, enfim, podem procurar por outros governos alguma outra forma de sair do país. Então, claro, à medida que essas coisas vão acontecendo, a gente vai descobrindo qual o tamanho dessa operação. O que é certo é que vai ser uma operação de grande porte. Pela noite, Fabiola, na madrugada, na verdade, eu conversava com um primo meu que mora em Beirute. Eu sou de descendência libanesa, nenhuma surpresa com esse nome aí, enfim. E conversava com um primo que não é brasileiro, ele não tem nacionalidade brasileira, então ele não tem essa possibilidade de fazer um pedido para ser resgatado, para ir ao Brasil, e ele me mandava as fotos da sacada do prédio dele em Beirute. E era uma sacada onde você via fumaça, você via que o ataque não era em outro local, em outra realidade, era basicamente diante dos olhos dessas pessoas todas. Então, claro, é uma situação dramática, por mais que os libaneses estejam sempre acostumados com drama. O drama faz parte de Beirute, o drama faz parte da construção do Líbano, ou da destruição do Líbano, deveria dizer, nas últimas décadas. Essa situação ela deixa a população civil extremamente vulnerável. Eles estão entre um grupo que faz parte do poder, não vamos esquecer, o Hezbollah no Líbano faz parte do governo, né? Ela é classificada como um grupo terrorista pelos americanos, pelos europeus, etc., mas no Líbano tem ministros do Hezbollah no governo, então você fica entre um poder estabelecido localmente e um poder estrangeiro, no caso de Israel. Sempre, como em qualquer guerra, e aí é uma coisa universal, é um elemento universal, é sempre a população civil que paga o preço. Esses são sempre esses brasileiros que têm a possibilidade de sair, ou os libaneses que vão ficar, que pagam o preço desses conflitos. E o que é dramático nessa história toda, desse momento que nós estamos vivendo, é que a gente, obviamente, esse prédio aqui atrás, ele obviamente está em um silêncio absoluto. Na sexta-feira, houve uma reunião de emergência
do Conselho de Segurança. Ninguém nem notou, né, Fabio? Agora, Jamil, você falava dos personagens do conflito, e há um personagem aí que é um personagem-chave nesse contexto de uma guerra já regional, que é o Irã, né? O Irã, na verdade, faz guerra por procuração com Israel, utilizando o Hamas, utilizando o Hezbollah, e agora o Líbano está pagando um preço alto por essa procuração que o Hezbollah assumiu em nome de Teherã. E o Irã faz aquele bombardeio telegrafado, mandou uns drones lá, depois que Israel executou ali membros da Guarda Revolucionária naquela embaixada de Damasco, né? Mas quem está botando a cara é o povo libanês, né? Isso não pode produzir uma rusga interna de tal sorte que o Estado do Líbano faça de uma vez por todas uma ruptura com o Hezbollah, que, como você disse, tem até gente no governo. Esse preço não é alto demais? O preço, José, você tocou num ponto fundamental para entender hoje o Oriente Médio e a relação com o Irã. O Irã criou a sua base de defesa fora do Irã. Então, o que ele fez? De uma forma, eu diria, muito inteligente, terceirizou a guerra contra Israel, terceirizou a guerra contra os Estados Unidos. Para onde? Para fora do seu território, né? Então, é o Hamas, são os Houthis no Iêmen, são o Hezbollah no Líbano. Então, o que Irã fez foi criar o que eles chamam, que é de um cinismo absoluto, que é o eixo de defesa. O eixo de defesa sempre fora do Irã, né? Então, o que está acontecendo neste momento é que esse eixo de defesa do Irã está sendo desmontado, né? Então, você teve um ataque contra o Hamas absolutamente profundo na estrutura do Hamas, agora um ataque profundo sobre o Hezbollah, e o Irã começa a ser pressionado por quem? Primeiro pelos próprios iranianos e também por toda essa população que você está citando aí, para dizer, olha, e agora? Cadê vocês? Outro dia eu conversava justamente com um analista libanês que dizia o seguinte, e vai muito na direção que você está falando, mais uma vez vocês vão nos abandonar? E ele não está falando do Ocidente, está falando do Irã. Ou seja, vocês nos usam como escudos, mas no momento que nós somos atacados, o máximo que tem é um comunicado dizendo não abandonaremos o povo libanês. Ou, como você falou, um míssil telegrafado, avisado, olha, amanhã, às 7 da manhã, eu lanço um míssil daqui para lá, por favor, interceptem quando chegar no tal lugar. Então, claro, o que o Irã também sabe, e esse é um ponto fundamental, Josias, é que o Irã hoje não tem capacidade para lidar nem com o poderio militar israelense e muito menos com o poderio militar americano. Quem poderia socorrer, no caso, o Irã? A Rússia. Mas a Rússia tem a sua própria guerra para vencer ou perder. Então, hoje, o que nós estamos vendo, e essa guerra, desde o momento do Hamas, é fundamental a gente entender isso, é uma redefinição do mapa do Oriente Médio. Não o mapa das linhas de fronteira, mas é um mapa, também até isso vai provavelmente ser redefinido, mas o que nós estamos vendo é uma redefinição do mapa político do Oriente Médio. E entender isso é fundamental para entender o que está acontecendo. Você tocou num ponto fundamental. Quando é que esses países, o Líbano, não dá para você dizer que o Líbano é um país independente e soberano. Não é. Né? Vamos ser aqui muito claros. Por mais que as autoridades libanesas, eu acho que eu corro o risco agora, José, de perder o passaporte libanês depois dessa. Muito provável. Paciência, mas enfim, o Líbano não é um país completamente independente e soberano. E isso tudo vai ser colocado em questão. Só um último detalhe que eu acho fundamental, só para a gente colocar aqui no clima. Na semana passada vocês viram aqui a Assembleia Geral, milhões de seguranças, parafernália, enfim, tudo aquilo ali que a gente viu, aquele circo que nós vimos aqui no prédio. Eu estava num hotel esperando por uma fonte para falar, né, com essa fonte, e de repente naquele hotel estava sozinho, caminhando sozinho, o chanceler libanês. Eu, sinceramente, eu não sei se eu abraçava ele, né, de pena, ou olhava e via aquela imagem como a imagem de alguém que simplesmente não tem hoje nenhum poder. O que é o chanceler hoje do Líbano? O que é o chefe
da diplomacia do Líbano nem hoje. Presidente, né? Exatamente. Há 2 anos está sem presidente. Então é muito complicada a situação. Perdão por me alongar. Imagina, ó, um pouco do que o Jamil falou, um pouco não, a reportagem do que o Jamil falou aqui pra gente em relação a esse alerta dos Estados Unidos, tá aqui na coluna dele, que está entre as mais lidas nesse momento. Os Estados Unidos alertam para o ataque iminente do Irã e a Rússia exige retirada de Israel, que é justamente o que ele estava explicando aí sobre essa questão do míssil, né? A inteligência americana teria detectado as atividades do lançamento de um míssil balístico e por isso toda essa preocupação, e o governo americano também lançou um alerta ao Irã, apontando que um ataque poderia ser uma resposta severa por parte de Washington. O clima está tenso e a gente está acompanhando aí os próximos passos. Jamil, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pela sua participação e até. Certamente, os próximos dias serão decisivos, certamente. Existe toda uma preocupação de que, claro, isso engula ou faça os americanos serem tragados para essa guerra de uma forma muito clara. E no momento, né, Josias e Fabiola, de eleição aqui nos Estados Unidos. E que todos precisam mostrar, tanto a Kamala Harris como o Trump, precisam mostrar que estão ao lado de Israel. E aí a jogada que o Netanyahu faz de uma forma, como ele é chamado, né? O mágico. Mágico não de uma forma positiva, mas aquele que sempre consegue tirar algo da cartola. E ele usa justamente um momento de eleição nos Estados Unidos, um momento em que nenhum dos candidatos pode dizer sou contra a invasão, sou contra a atitude de Israel, sou contra os interesses de Israel, para colocar justamente os americanos numa posição extremamente complicada. Enfim, a política internacional, como eu sempre digo, Josias e Fabiola, não dá para a gente resumir, não é um fla-flu, não é uma relação fácil, faça isso, faça aquilo e a guerra está resolvida. Se fosse isso, o Oriente Médio já tinha sido resolvido há muito tempo. Enfim, a complexidade da política internacional é essa e a gente precisa explicar e entender antes de poder tirar qualquer conclusão. É isso. Jamil, um beijo para você. Bom trabalho aí em Nova York. Beijo para Obrigado, vocês. Jamil.